Terãs, além de ter sido procurado por Nacional, Penharol e Atlético Paranaense, foi oferecido ao Vitória e recusado pela equipe baiana para ser envolvido na negociação de Lucas Arcanjo com o Fluminense. Vamos falar sobre isso aqui, a gente abre, inclusive, falando sobre essa questão. Isso por quê? Porque o Fluminense negocia com o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Entre Fluminense e o goleiro já está tudo fechado, porém se está negociando agora, nesse momento, as questões entre Vitória e Fluminense. Qual que é a questão? Lucas Arcanjo é um goleiro de 26 anos, titular do Vitória, muito querido pela torcida do rubro-negro baiano, e o Fluminense tem interesse de trazer um goleiro que dispute inicialmente a negociação com a equipe, a posição com o Fábio, mas que também seja titular daqui a 2, 3 anos. O Lucas Arcanjo se apresenta como esse goleiro. O Fluminense fez uma proposta inicialmente para a equipe baiana e está em estudo. O que eu apurei, tá? Apesar do valor que está sendo divulgado de 6 milhões de reais, que o Fluminense pagaria 6 milhões e mais um jogador, não é 6 milhões só não. O valor é maior do que isso, ok? É um valor ainda maior do que 6 milhões de reais. E este jogador que o Fluminense está oferecendo ao Vitória iria em definitivo, não seria empréstimo. Então, até vou mudar uma coisa que eu dei da minha opinião de ontem. Quando eu dei minha opinião ontem falando que a equipe, o Fluminense poderia mandar um Felipe Andrade, poderia mandar um Isaac, né? Eu estava falando sobre empréstimo. Na questão de jogador de fato, aí teria que fazer um cálculo um pouco melhor. Ainda assim, acho que vale, mas acho que tem jogadores aqui que o Vitória acaba tendo mais interesse. Não necessariamente jogadores jovens, e que pra gente não tá tendo tanto uso, como foi o fato de Terãs. E tentaram oferecer o Terãs para o Vitória. Essa informação do Terãs, só para dar o crédito certinho, é do Pedro Santosé, que é lá do À Tarde, né, da Rádio À Tarde, lá da Bahia. E ele disse que ele foi oferecido, o Terãs foi oferecido, mas o Vitória descartou o Terãs. E que nesse momento, aí isso eu consegui apurar, nesse momento, tanto a direção de futebol do Vitória quanto o Thiago Carpini estão avaliando os nomes sugeridos pela equipe do Fluminense para pegar nessa troca com volta de dinheiro. Além disso, também está sendo negociado forma de pagamento do Fluminense para o Vitória. E essa forma de pagamento é por 2 motivos. Um corrobora aquilo que eu venho falando. O Fluminense tem tido dificuldade para honrar pagamentos no mercado. E, com isso, o Vitória também negocia garantias. O que são as garantias? Sabe quando você vai fazer uma compra e você tem que ter um fiador, você vai alugar uma casa e tem um fiador. Por quê? Se você não pagar esse fiador, a dívida vai pro nome dele, né? Se você não pagar, a dívida vai pro nome do fiador. As garantias é tipo isso, olha, eu tenho esse contrato aqui para receber, então aqui eu te pago. Enfim, tá nessa etapa de tanto de garantias do pagamento feito, tanto também relacionado à questão dos bônus. A ideia é que o contrato do Lucas Arcanjo tenha bônus no Fluminense, que eu já falei que eu acho bom, porque isso deixa a gente resguardado de, se o Lucas Arcanjo custar, valor fictício agora, 10 milhões de reais, e tiver um bônus de 5 milhões de reais para ele ser titular 20 vezes na Série A, por exemplo, tá bom, porque se a gente tiver um goleiro que foi titular na Série A e foi bem, e tá mantido como titular, 15 milhões de reais vale nele, entendeu? Vale pagar mais 5 milhões. E se o Lucas Arcanjo flopar, não der certo, a gente não paga esse bônus. Então o bônus eu acho até interessante. Questão da troca, acho que só expõe a questão de que o Terãs é carta fora do baralho. O Fluminense é impressionante, pegando ali a gestão Mário Bittencourt, como tem alguns erros, assim, que são daqueles erros que viram uma tormenta constante, né? A gente viu isso acontecendo com o Cris Silva, a gente viu isso acontecendo com o Danilo Barcelos, jogadores que chegaram e até, enfim, jogaram durante alguns meses, mas depois se tornaram uma tormenta financeira porque foi um contrato muito mal feito. Danilo Barcelos ficou 1 ano com o Fluminense pagando o salário dele enquanto ele estava jogando no Goiás, e não era um salário baratinho. O Cris Silva, o salário dele nem era tão alto assim.
mais luvas e o preço que o Fluminense pagou, quase 10 milhões de reais ao Sheriff lá da Moldávia, atormentaram a gente durante um bom tempo até que o jogador saísse em definitivo nesse ano. E agora o Terãs, a maior compra do Fluminense nessa temporada, é a segunda, né? Porque depois o Bernal acabou custando mais. Mas por 14 milhões, 15 milhões de reais e nada. O jogador jogou meia dúzia de jogos, com o atual treinador tá 6 meses que não entra em campo, tem um salário considerado alto a ponto de 2 times gigantes do Uruguai não terem condições financeiras de pagar, e nem o Vitória quer, porque sabe que é um prejuízo gigantesco. Então a situação é bem complicada, tá? E aí pra fechar, eu tive que dar um pause aqui pra atender uma ligação, mas e aí pra fechar o assunto Terãs, 2 tópicos, né? Só pra encerrar. Primeiro, o tamanho do prejuízo. O Fluminense gastou 14 milhões de reais e está nesse momento desesperado para se livrar do custo do salário. Não é um jogador só, são 2 jogadores. Foi a informação que eu recebi agora. O Fluminense planeja oferecer 2 jogadores à equipe do Vitória nessa troca pelo Lucas Arcanjo. Quando você pensa no Terãs, você pensa que a gente está trocando 14 milhões de reais, né? O Lucas Arcanjo vale os 14 milhões mais o valor que o Fluminense vai dar, porque se fala em 6 milhões de reais, mas na verdade o que eu apurei é que é mais de 6 milhões, só vou botar aqui 10. Então, não é que o Lucas Arcanjo vale isso, porque simplesmente o Terãs não vale 14. A gente pagou 14 e ele não vale 14. A conta é muito simples. Vou tentar apurar aí pra descobrir mais nomes, tá? Relacionados a essa troca, porque o negócio escalonou pra um outro lado, né? Eu acreditava que era por empréstimo, e sendo por empréstimo, provavelmente a gente teria jogadores jovens e tal. Agora, sendo em definitivo, muda um pouco de perfil. Ainda assim, faz sentido um nome como o do Felipe Andrade, tá? Não duvidaria. Vamos lá, vamos para a próxima notícia. Vamos lá. A gente fala agora sobre o Gedson Guzmán. A notícia foi publicada lá no perfil da Central, né, da galera do Central Fluminense, aqui no YouTube também. Eles têm um site lá com notícias, e eles publicaram uma entrevista dada pelo empresário que eles mesmos fizeram. Eu até trouxe a informação hoje mais cedo de que o jogador fazia parte dos que foram oferecidos ali ao Fluminense, tanto o Guzmán quanto o Morelos. O Morelos, inclusive, está sendo oferecido pelo Fluminense. O Morelos, que pertence ao Santos, tá lá na Colômbia, né, no Atlético Nacional, emprestado pelos mesmos intermediários que ofereceram também o Gabriel Fuentes, vem da mesma galera. E aí aqui diz o seguinte, ó, que em contato com a Central Fluminense, o empresário do jogador negou que tem oferecido o meia ao Fluminense, e ainda de acordo com ele, Tolima, detentor do passe do jogador, está pedindo cerca de 4 milhões de dólares pelo meia, ou seja, 24 milhões de reais na cotação atual. E que no momento só recebeu propostas da Rússia e dos Estados Unidos. Ele foi oferecido, né? Eu garanto aqui a informação, mas a questão principalmente é a seguinte: 4 milhões de dólares é um grande abraço para o nosso amigo, foi oferecido e não vai ser aceito. 4 milhões de dólares hoje para o Fluminense buscar um jogador gringo não faz sentido para mim. E vou te explicar por que não faz sentido. Eu falo, pô, Gabriel, vai pagar 4 milhões e tá errado. Porque é um jogador que não foi testado fora do Campeonato Colombiano. É um jogador que já teve um problema. Esse empresário, inclusive, o Cruzeiro chegou a anunciar o jogador. Conversando com algumas pessoas que convivem no meio do futebol e tal, uma das coisas que eu ouvi desse Valdebenito é que é um cara que se queimou no futebol brasileiro porque o jogador chegou a ser anunciado no Cruzeiro, depois ele deu pra trás falando que o Cruzeiro não pagava salário, não pagava em dia. Não sei se de repente ele achou que o Cruzeiro estava na Série A na época. Enfim, o fato é que o jogador é bem queimado no Brasil. Então por isso que quando surgiu o nome dele e eu fui apurar e vi que esse nome chegou até a diretoria do Fluminense, na verdade não foi nem a diretoria, chegou até o scout do Fluminense. Quando eu olhei, eu falei, cara, acho muito difícil que role alguma coisa mesmo, porque é um jogador que tem um preço alto, tanto que está pretendendo ir para a Rússia e os Estados Unidos, 2 mercados que pagam mais do que a Colômbia, e também porque já teve muitos problemas no Brasil, acho difícil que a galera aqui negocie com ele também. Enfim, mas a situação é essa, o pessoal do Central conseguiu falar com ele, e, enfim, vamos continuar avaliando e tentando descobrir mais informações. E a gente fala, inclusive, agora sobre Richarlison. Mas antes, deixa eu só te avisar o seguinte: capinhas na Golcase, tá? Olha a capinha que eu tô usando aqui agora. Capinha do goleiro Fábio, né?
Na verdade, a capinha é do Gabriel Amaral, né? Pra poder deixar claro aqui, né? Mas é do Raiz Tricolor, né? Mas a capinha é do goleiro Fábio. Lá na Golcase você tem muitas capinhas, você tem muitas garrafas, tem um monte de presentes de Natal pra você dar pra uma galera. Olha só, pra você ter uma noção, a quantidade de coleções que ele tem. Ó, Disney, isso aqui tudo é só da Disney, tá? Harry Potter, eu não curto, mas os times de futebol, inclusive NFL, também futebol americano, ó, tem um monte de coisa do Fluminense. Aqui, ó, garrafinhas. Essa garrafa é boa, tá? Eu tenho ela, essa garrafa Urban. Capinha que você compra duas e só paga uma, então é tudo pela metade do preço. Esgotou aqui os copos grandes, né? Mas tem a outra garrafa que é de um tamanho médio. Enfim, tem coisa pra caramba do Fluminense, tem muita estampa, tá? Ayrton Senna, Patrulha Canina, pra quem é aí, ó, vai presentear a garrafinha pras crianças, né? Eu dei do Fluminense pra Murilo, né? Hello Kitty, Barbie, Naruto, da Marvel tem esse monte aqui de coisas também, ó, Homem de Ferro, não sei o que, Star Wars, da DC também, da Warner, né? Você vai ter Animaniacs, Batman, Beetlejuice, Rick and Morty, Dexter, nossa, Looney Tunes, várias coisas da minha infância aqui. Enfim, tem bastante coisa lá na Golcase. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Pode ir lá e comprar. Use o cupom JORNADA que você ganha desconto, tá bom? Produtos de qualidade licenciados. Toda vez que você compra uma coisa da Golcase do Fluminense, o Fluminense ganha também, tá? Então vai lá. Bem, a última notícia aqui deste vídeo, a gente fala sobre o Flamengo. Pois é. Tem a ver, mas não tem a ver. Vem comigo só, tá? No caso do Flamengo, o que diz é que a equipe da Gávea entrou em contato com o Richarlison. Na verdade, entrou em contato com o Tottenham para tentar a contratação do atacante, do Richarlison. E nessa tentativa do Flamengo pelo Richarlison, eles chegaram com uma proposta de 40 milhões, de 20 milhões de euros, 130 milhões de reais. Essa notícia foi dada pelo Bruno Andrade, lá no portal UOL, o cara que tem bastante informações ali relacionadas a esse mercado europeu. Ou seja, o Flamengo chegou, tentou 20 milhões de euros, que inclusive foi o mesmo que o Luiz Henrique custou para o Botafogo, né, quando o Botafogo atravessou a negociação do Fluminense com o Luiz Henrique no início do ano. Só que o Tottenham respondeu ao Flamengo dizendo que por 40 milhões de euros eles aceitam negociar. Eu acho que deu primeiro assim, a parte a questão do Flamengo e desse desespero de querer tudo que o Fluminense quer, né, parecendo um irmão mimado. Mas a parte disso, que não é minha parte aqui agora discutir sobre isso, 40 milhões de euros, gente. A gente não tem nem os 10. Não tem nem os 20 que o Flamengo ofereceu. 40 milhões de euros. A nossa conversa, ela tá pelo milagre com o Richarlison, tá? E eu, assim, fico muito tranquilo que venho falando que estou torcendo para que aconteça desde o início, mas venho desde o início sem iludir vocês. A chance do Richarlison vir pro Fluminense é mínima. Eu quero, com o controle também. Não adianta o Fluminense chegar lá e falar, eu pago 20 também, e aí o Tottenham aceita e a gente fica depois. Meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar esses 20 milhões? Né? Mas dito isso, eu quero o Richarlison aqui. Mas não tem uma notícia até agora que eu leia e falo bem assim, aqui tem um caminho para isso aqui acontecer. Não tem. Enfim, mas vamos ficar de olho, né? E por último, eu falei que era a última notícia, mas tem mais uma aqui também. O Lessa deu uma informação, né, lá no Twitter dele, né? Lessa, mais uma informação, lembrando, aqui do Jornada, de que o zagueiro Manuel está próximo de renovar com o Fluminense. Existe um alinhar de renovação já entre Manuel e o Fluminense por mais uma temporada, tá? Houve sondagens ao Manuel de outros clubes, só que esses clubes agradaram menos do que o Fluminense. O Fluminense deve formular uma proposta mais alinhado ali com o Manuel, acertando a situação. E o jogador, apesar de ter propostas da MLS, dos Estados Unidos, enfim, decidiu ficar também no Fluminense. Há acho que isso foi visto no campo, né? O Mano Menezes gosta do Manuel,
foi capitão dele lá no Cruzeiro. E há um gosto, há uma preferência. A gente viu até em alguns momentos o Manuel ultrapassando, que a gente não esperava, ultrapassando o Antônio Carlos. O Ignacio foi mais por conta das lesões. Então há uma preocupação de ficar com o zagueiro. E aí, uma notícia do portal Trivela diz que essa possível renovação com o Manuel é o que acabou afastando as conversas do Fluminense com o Igor Rabelo. O Fluminense tinha contato com o Igor Rabelo, conversava com o Igor Rabelo, mas havia até uma visão do jogador de que era bom vir para o Fluminense, mas as negociações não avançaram por conta da renovação com o Manuel. Eu confesso que na dividida tem uma vantagem do Manuel, que ele já tá aqui. Mas eu fico muito em dúvida de uma situação, cara. Como vai estar o físico do Manuel para 2025? O Manuel vinha tendo uma queda física. Eu falei aqui algumas vezes, acho que o ideal para preservar a memória do Manuel dentro do Fluminense, da boa relação, tenho certeza que todo torcedor gosta do Manuel, assim, no geral, era encerrar agora esse ciclo. Talvez ele fique por mais uma temporada e vai dar tudo, se der tudo certo a gente não utiliza, que ele seria hoje na escala do Fluminense o quarto defensor, né? Thiago Silva, Thiago Santos e Ignacio depois ele, mas ainda assim o Fluminense precisará ir ao mercado, tá? Mesmo não ficando com o Manuel, precisaria ir ao mercado, enfim, porque tem 4 zagueiros, né? O Felipe Melo a gente já sabe que não fica. Enfim, né? E só pra fechar aqui a ultimazinha rapidinha, tá? Vai ter jogo do Fluminense em Brasília, tá? O pessoal do grupo Metrópolis anunciou, né, que é quem compra jogos pra poder botar em Brasília, anunciou que Vasco e Fluminense, que vai ser no dias 4, 5 ou 6 de fevereiro, 8ª rodada do Campeonato Carioca, será no Mané Garrincha. O mando é do Vasco. É ótimo pra gente isso, porque seria a confusão desse jogo ser no Engenhão, ser no Maracanã e etc. Tem torcida mista, então a gente deve ter um ótimo público lá no Mané Garrincha para Vasco e Fluminense, 8ª rodada, no dia 4, 5 ou 6 de fevereiro, em Brasília. No aguardo agora de algum jogo em Cariacica, né? Pelo visto não vai rolar, tá? Mas considerando que ano passado rolou em Cariacica e não rolou em Brasília, pelo menos a galera de Brasília vai ter um jogo já garantido aí do Fluminense. Tamo junto! Mais novidades eu trago aqui. Até a próxima, valeu!